Ei, gente, eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista, idealizadora da Cura e a Lua, que é esse canal aqui no YouTube e também uma página no Instagram. Eu costumo vir aqui fazer tiragens de tarô coletivas, né, geralmente com o tema momento atual, que o objetivo é trazer um recado, né, uma mensagem do tarô, um esclarecimento, uma possibilidade de você ter mais percepção sobre o seu momento aí, através dessa sabedoria, desse mistério que é o tarô, e dessa conexão, né, com algo maior, com a espiritualidade. Então eu costumo vir trazer algumas opções também de escolhas para você se conectar, ver com qual você ressoa mais e receber essa mensagem, tá bem? É uma tiragem coletiva, então cabe aqui um discernimento para você pegar a mensagem que fizer mais sentido, né? Entender, integrar, incorporar na sua vida o que fizer sentido mesmo para você. Eu não descarto nenhum viés terapêutico para além dessas práticas, né, que a gente tem de autoconhecimento, que envolvem, seja o tarô, seja um oráculo, seja a astrologia, que eu trabalho também. Ainda assim, eu considero de extrema importância um acompanhamento psicoterapêutico para um autoconhecimento aí cada vez mais claro, mais honesto, né, mais verdadeiro de si. E essas terapias aí alternativas, integrativas, complementares, como um enriquecimento muito grande, forte, do que você já trabalha individualmente, né, no seu processo aí. Bom, então vamos lá. Hoje eu senti de trazer o tema momento atual, né? Então eu trouxe três opções. Tem um tempo que eu trago duas, hoje eu senti de trazer três. E olha, a primeira opção vai ser a pedra ametista e eu trouxe o The Star Tarot, que é esse aqui. Então essa é a primeira opção. A segunda opção vai ser a turmalina negra e eu trouxe o Vidente da Luz Tarot. E a terceira opção vai ser esse quartzo branco e eu vou utilizar o tarô mitológico para fazer essa tiragem, tá bem? Em todas elas, ao final, eu vou usar o oráculo da mulher selvagem para trazer uma orientação ou conselho, ok? Eu sempre coloco na descrição do vídeo a minutagem, que é uma função que você pode clicar direto na opção que você escolher, na descrição do vídeo, e aí já vai para esse lugar, para esse ponto do vídeo onde eu começo a opção que você escolheu, tá bem? Deixa eu colocar aqui certinho para eu não confundir. Então vamos lá para o momento atual. Quem escolheu a pedra ametista, a opção de número 1, tá bem? Com esse tarô aqui lindo, The Star Tarot. Eu vou tirar 6 cartinhas, né? 3 e mais 3 como complemento e vou trazer a mensagem. As de paus, invertido. Seis de paus, também está invertido. Vamos ver. Três de copas, na posição normal dele. Como complemento para o as de paus, invertido. 8 de paus. Para 6 de paus. 5 de ouros. E complemento do 3 de copas. 8 de ouros. Muito bem. No fundo, a gente tem a carta do louco, que eu vou trazer também como uma informação a mais. E como orientação ou conselho,
a carta silêncio. Opa, silêncio, vou deixar aqui. Bom, o que eu vejo aqui do seu momento atual? O As de Paus, ele vem invertido. Aqui a gente pode perceber que tem um fluxo de energia muito grande à sua disposição. E alguma questão interna pode estar bloqueando esse fluxo de energia, né? Essa energia, ela está disponível, é um canal que chega de disposição mesmo, de vontade de realizar. E a gente tem aqui, junto com essa energia, o 8 de paus, que veio numa posição favorável, ou seja, tem muitas coisas acontecendo aí ao mesmo tempo. Tem uma velocidade enorme de acontecimentos para serem desenvolvidos na sua vida. O que eu vejo é que esse impedimento da energia, do fluxo energético, de chegar até você, para você ter uma disposição, ele pode estar atrelado de alguma forma a uma necessidade de um breve descanso ou relaxamento. Não é um descanso a ponto de você não fazer nada, ou meditativo, ou contemplativo, a nível de te deixar parado, mas é um descansar interno. Ou seja, eu aceito que muitas coisas estão acontecendo, eu aceito que eu estou nesse fluxo da vida, de movimento, de ação, e eu consigo me entregar a esse fluxo para que eu possa receber cada vez mais energia de movimento, de realização, de manifestação na vida. Então, tem aqui uma energia muito disponível, um ímpeto mesmo de fazer, de acontecer, e você talvez precisando se entregar a esse movimento. Quanto mais você se entregar ao movimento da vida, ao ritmo que ela tem se apresentado, e aí eu estou falando de um ritmo positivo, né? Eu falo assim, muitas oportunidades chegando, né? Coisas acontecendo positivas mesmo, ou você com várias frentes de ação em aberto. E aí, às vezes, a energia pode parecer bloqueada, e a ideia é confiar que essas fontes de criação já estão em aberto, já estão acontecendo, você está sendo visto, a vida está te conduzindo, e aí você conseguindo dar uma relaxada e se entregar, esse fluxo de energia vai vir cada vez mais forte, tá bem? E direcionado, né? Bom, a gente também tem uma energia de 6 de paus, que ela está invertida com o 5 de ouros. E aí, o que eu sinto aqui? Que eu acho que vai ser um ótimo complemento para esse momento. Existe aí uma necessidade de reconhecimento, e esse reconhecimento, ele é extremamente importante, e ele precisa acontecer mesmo, né? Mas é importante que seja uma busca por reconhecimento sem uma ideia muito negativa de si. É como se fosse o seguinte, esse 5 de ouros trazendo uma carga de negatividade que pode ter aí na sua mente, no seu inconsciente, em relação a você se julgar intimamente não tão merecedor, merecedora, não tão bom assim. E isso é uma distorção muitas vezes, né? Então, essa busca por aprovação, observa se ela não é fundamentada numa insegurança, ou se uma certa rejeição de uma aprovação legítima que vem do outro, ela não está atrelada a você não se reconhecer antes. Então, beleza, o que a gente está falando aqui é, basicamente, olhe para suas distorções
em relação à sua capacidade, à sua autoestima, a seus potenciais. Olhe para isso e permita-se ser reconhecida verdadeiramente por quem você é. E a partir de uma aceitação e de um reconhecimento seu individual, primeiramente. Então é aquele momento aonde eu considero, e eu acho sempre saudável, olhar um pouco o entorno, né? Considerar, assim, a opinião de outras pessoas, sim, por que não? Mas pessoas que você sente que vêm querendo o seu bem, né? Ou pessoas que têm propriedade naquele assunto, naquilo que você está desenvolvendo. Não o Zé da esquina, sabe? Quando a gente generaliza muito a necessidade de reconhecimento, a gente começa a ouvir e dar atenção a avaliações que não são do nosso interesse, que não são condizentes com a sua própria verdade, com o que realmente importa para você em ser reconhecido, em ser valorizado. Então é como se o norte aqui fosse: reconheça você mesmo, seu potencial, deixa de lado essa visão negativa sobre si, preocupe-se em você se orgulhar de si mesmo, que o reconhecimento externo ele vem, tá? E aí, ao mesmo tempo, nesse momento, eu vejo você conseguindo celebrar com pessoas próximas, se abrindo para ter mais alegria e prazer na vida, ter essa troca com o outro positiva, como se fosse uma comemoração mesmo, você conseguindo aí brindar, digamos assim, ter uma visão mais leve, muito associada ao seu trabalho. O que o Oito de Ouros me traz aqui? Você celebrando a sua capacidade de trabalhar mais, de se aprimorar mais, de continuar uma caminhada de recursos, de exploração desse recurso, manutenção e também aprimoramento, né, no seu trabalho para que você possa se sentir mais feliz, mais alegre, realizado com esse movimento de reconhecer também que você faz um trabalho bem feito, que você busca sempre continuar e melhorar, né? Então tem muito trabalho e celebração em nome disso. E a gente tem aqui, no fundo, veio a carta do louco. E essa carta do louco, ela me traz muito um tipo de uma orientação e algo como estivesse guiando no oculto, que é trazer mais leveza para você, trazer mais confiança, trazer mais desprendimento, não um desprendimento irresponsável, mas um desprendimento de leveza, de fé, de se lançar, né, aonde pode ser que esteja travado aí. Então, é ter essa energia mesmo também de brincar com a vida, de brincar na vida, na verdade, reconhecendo aí que que ela é para ser vivida. Né? Às vezes a gente se enrijece muito nesse lugar das nossas buscas internas e externas, ok? E como orientação ou conselho veio a carta do silêncio, que é essa carta do oráculo da mulher selvagem. Eu sinto que essa carta ela vem trazendo a necessidade de introspecção em alguns momentos e principalmente esse silenciar o externo, silenciar vozes, interferências e palpites que vêm de fora e que pouco contribuem para o seu crescimento interior. Então, o silêncio, né, esse recolhimento, e que se refere muito a uma prática meditativa também, é você conseguir se centrar e ouvir o que realmente importa aí para você internamente, ok? É isso.
E essa carta, eu me lembro que ela fala uma coisa interessante, que o silêncio externo, ele é até fácil de se conseguir. A gente coloca um fone no ouvido, a gente vai para uma casa mais silenciosa, para um bairro, para um mato mais silencioso. Mas o silêncio interno, esse é um desafio, e é ele que traz revelações muito importantes para a nossa vida, tá bom? Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma por aí. Vocês tenham encontrado o que vocês buscavam nessa tiragem, nessa troca aqui, tá bom? E vamos para a opção de número 2, que é a pedra turmalina negra. Opção de número 2, que é a turmalina negra. E temos o Videntes da Luz. Vou tirar 3 cartas, na verdade são 6. 3 primeiramente e depois outras 3 como complemento, para a gente entender aí o seu momento atual. Ok? Vamos lá. 2 de copas. 4 de ouros. Mais uma. O carro. Como complemento do 2 de copas, vamos ver aqui. Carta do mundo. Complemento do 4 de ouros. 5 de ouros. E complemento da carta do carro, Rainha de Ouros. Muito bem. Como orientação ou conselho, a Senhora do Destino. Muito bem. Bom, vamos lá. Na primeira coluna aqui, nós temos o 2 de copas com a carta do mundo. O 2 de copas pode estar falando de um momento que você está vivendo aí uma relação ou uma situação de parceria, de dupla com alguém, que envolva afeto, que envolva amor, que envolva querer ter uma troca mais íntima, né? Mais aí harmoniosa, de parceria mesmo. E eu vejo aqui muito positivo, assim, essa necessidade e esse movimento no seu momento aí. O que me traz aqui a carta do mundo, ela é uma carta que ela fala de integração, ou seja, ela pressupõe uma finalização de um ciclo grande, onde vários aspectos são integrados, ou seja, eu me sinto completo, eu me sinto inteiro, eu me sinto realizado, realizada. Então pode ser que você esteja vivendo dentro de uma relação essa condição e esse sentimento de estar integrado, integrada, de se sentir realizado, de se sentir completo, pleno, plena, a partir de uma parceria, né? Então aqui a gente tem esse movimento assim de você em relação à sua vida afetiva, de sentir essa completude. É interessante que pode ser uma relação que te leve além, né? Te leve a uma ampliação maior da sua percepção, da sua consciência, te leve a uma espécie de transcendência. Aqui está muito positivo, está muito iluminado, e eu vejo que essa integração com o outro, na verdade, diz muito sobre você se sentindo completo, inteiro, integrado. Em algumas leituras, o 2 de copas fala dessa interação e desse contato de amor sendo realizado dentro da gente mesmo, a princípio, né? Então, se você está vivendo aí uma relação externa
ou se mesmo você está sentindo que você está em paz com você, né? Como se tivesse integrado aí e superado. Aqui tem uma alegria emocional, afetiva, muito grande. Então, é um momento muito positivo aí nesse aspecto. E talvez o recado seja você olhar para isso e considerar, né, confirmar isso de alguma forma, para poder manifestar cada vez mais, certo? Aqui a gente tem também na sua energia o 4 de ouros com 5 de ouros. Achei interessante que o 5 de ouros saiu exatamente na mesma posição na outra tiragem, mas são tiragens diferentes, então vamos lá. O 4 de ouros aqui, ele me vem muito numa perspectiva de você tendo construído algo, tendo condições de ter um recurso onde você se sente relativamente seguro, segura. Pode ser um emprego, pode ser um cargo, pode ser uma condição familiar, uma condição de estrutura mesmo. Só que essa carta, ela também traz um aspecto de apego. Então a questão aqui é o seguinte: você está aqui nessa condição de conquistei, é meu, é isso, beleza. O 5 de ouros, ele fala de uma crise e pode ficar tranquilo, assim, essa crise é que não estou falando de perda de dinheiro, nada disso, vamos lá. É uma crise que muitas vezes ela é até interna, sabe? De um pensamento muito negativo em relação à capacidade de ganhar recursos, a seu próprio valor, a sua própria condição de ir em busca de mais recursos, que a gente pode dizer de um período que você pode estar se sentindo estagnado, parado, parada, não conseguindo ver perspectivas de melhorar, né, essa condição, como se estivesse estagnado, estagnada. Porém, eu acho que o recado principal dessa carta é que, desses 5, olha só, a chave para abrir a porta da riqueza, da prosperidade está logo do lado. Mas essa moça, ela está completamente desiludida e provavelmente com crenças muito negativas sobre si. É uma visão pessimista que eu sinto aqui. E aí é como se aqui te pedisse, olha, a solução pode estar ali do lado. Eu sei que você está vivendo um momento aí de algumas questões, algumas dúvidas, mas olha a fundo se não tem alguma crença aí enraizada sobre ganhar dinheiro, tá? Então, assim, pode ser uma crença de se eu ganhar dinheiro, como é que vai ser em relação à estrutura que eu estou hoje? Será que eu vou precisar fazer algum movimento que eu não gostaria? É curioso, mas é verdade. Às vezes a gente se impede de ganhar mais porque vai mexer na condição e na estrutura que a gente está atualmente. Então, aqui é um chamado para você ver o seu merecimento, ver se não tem muitos pensamentos negativos aí em relação à prosperidade, ao enriquecimento, né? Isso pode ser trabalhado, gente, em psicoterapia, em terapias diversas. Theta Healing, por exemplo, eu conheço pouco, confesso, mas me veio aqui de falar sobre essa possibilidade aí de rever crenças através dessa prática. Que seja constelação familiar, alguma coisa aí que parece que te puxa, que tem a ver com uma crença.
Sensação que eu tenho que, se em algum momento se sentir desamparada em relação aos recursos. Então é como se tivesse um medo em seguir adiante, né? Às vezes eu prefiro ficar aqui apegada ao que eu já tenho, do que ousar e seguir. E aí, ao mesmo tempo, tem uma energia grande, assim, de ousadia, de movimento, de desejo de buscar, de ir atrás. A carta do carro fala de sucesso, direcionamento, de foco, de movimento. É quando você mira e vai a todo vapor. E justamente associada à Rainha de Ouros, que é uma perspectiva aí do seu campo, do seu momento de realmente querer buscar recursos para você viver bem, para você poder se nutrir quem você ama, né? Encontrar uma paz, uma plenitude na sua capacidade de gerir esses recursos materiais, financeiros, de autocuidado, de, de comer bem, de viver bem, de, sabe, saúde. Existe um movimento aí muito forte para acontecer e vai acontecer, mesmo que tenha essa questão aqui que você provavelmente já está tomando consciência, seja por esse vídeo, ou seja porque você tem aí uma percepção de, poxa, eu estou estagnado, tem alguma coisa me parando. Mas aqui a gente tem muita velocidade, muita condição de se erguer financeiramente, continuar aí produzindo cada vez mais riqueza na sua vida em todos os sentidos, né? É isso. Vai acontecer, sabe? Eu vejo movimento, vejo você fazendo de tudo para alcançar aí os seus objetivos, ok? E a Senhora dos Destinos, né? A Senhora dos Destinos também fala de um grande ciclo que você passou e que agora é como se tivesse uma parte sua que já pode descansar, no sentido de saber da sua integridade, da sua parte mais genuína, da sua maturidade, do seu poder, de todos os elementos que você consegue trazer para si. Aqui você já superou morte simbólica, você já superou o mundo em alguns aspectos, né? Assim, já se encontrou aí com a sua essência. Então aqui você já se despiu de muita coisa que não era sua para ser quem realmente você é a partir de agora, assumindo o seu poder, assumindo a sua história e seguindo adiante aqui, né? Para cada vez mais. Então, é isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. E vamos para a próxima opção. Vamos para a opção de número 3, que é o quartzo branco, né? Esse cristal bruto. Né? É uma pedrinha branca, chamando de quartzo bruto. E vamos usar o tarô mitológico. Tirar 3 cartinhas aqui, mais 3 como complemento, ok? 8 de espadas. Cavaleiro de paus. O hierofante. Como complemento para o 8 de espadas. O louco. Para o cavaleiro de paus. 6 de ouros. E para o hierofante,
10 de ouros. No fundo, a gente tem o 3 de paus, que eu vou considerar aqui como orientação ou conselho. O oráculo da mulher selvagem, orientação ou conselho, melhor que puder. Homem dentro da caixa. Bem. Bom, o que eu vejo aqui desse momento atual? A gente já começa de cara com 8 de espadas. Um 8 de espadas que ao longo da tiragem vai se dissolver, provavelmente. O 8 de espadas fala de você numa energia, né, no seu momento aí, de algumas questões mentais, assim, algumas dúvidas, algum sentimento de aprisionamento, algum sentimento de algum pensamento de não encontrar solução, como é que eu vou fazer, porque tem isso, mas também tem aquilo, e agora? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? O 8 de espadas, ele traz preocupações mesmo mentais e essa sensação de estar entre a cruz e a espada, né? Medo de ter que escolher, medo de estar entre duas coisas importantes na sua vida e sentir que não tem caminho saída para isso, né? Mas, porém, entretanto, todavia, vem aqui a carta do louco, que é um ímpeto de assim, quer saber? Vou me jogar, vou seguir a vida, vou tentar deixar de lado essa preocupação, né? O louco vem aqui muito como uma saída pela tangente, assim, uma saída de, com a perspectiva de trazer mais leveza, sabe? De trazer uma fé, que assim, isso aqui vai passar, essa confusão mental, essas dúvidas, esse medo de ter que escolher, de, sabe, assim, isso é uma coisa da mente, e aí o louco, ele vem com essa proposta ao mesmo tempo de você largar a mão. Assim, será que as minhas preocupações são realmente tão relevantes por tanto de coisa que está acontecendo nesse momento? Ou será que eu não posso buscar uma abordagem dessa situação mais descontraída? Porque o louco, ele tem esse quê, assim, de liberdade, né? Então, é como se se sentisse preso aqui, né? Tal, ok. Mas internamente tem um louco aí, uma louca, no sentido positivo, querendo viver as coisas, simplesmente viver a vida, certo? Muito bem. É um pouco assim, se tem o que ser feito, ok, vai ser feito. Se não tem o que ser feito, não tem o que ser feito, né? Assim, eu tenho um problema. Tem a solução? Sim, então vou resolver. Não tem a solução? Não há o que se fazer enquanto não aparecer a solução. Ou eu vou em busca dessa solução, mas assim, a que custo, a que tormento, né? Ok? Ok. Então vamos lá. Na sua energia, também tem um movimento, assim, de um desejo grande de, de realizar, assim, os seus objetivos, de, de agir mesmo, até com certo impulso, para ir atrás do que você quer, do que você deseja, do que você intenciona. Então, eu vejo também uma energia de muito movimento e ela é baseada numa ideia de dar e receber, de troca.
Pode ser que você até tenha recebido aí algum auxílio, alguma ajuda que vai te fazer romper, assim, e seguir adiante de uma forma muito determinada em prol dos seus objetivos, em prol do que você deseja, né? O cavaleiro é um cavaleiro de fogo, é um cavaleiro aqui de paus, né? De muito desejo, de muita autoconfiança, sabe? Na realização, na vitória, na conquista. Então, assim, aqui a gente vê você tendo recursos para seguir adiante e, ao mesmo tempo, entendendo que você também vai ter recursos para compensar isso depois, esse auxílio. É como se estivesse entendendo essa troca, assim. Me ajuda que eu te ajudo, vamos que vamos, ou esse recurso chegando e sendo transformado em potencial de ação para realização de uma maneira aí positiva, né? E também um desejo de participar dessa troca, né? É interessante, assim, como se eu fizer conseguir e conquistar, eu vou poder compartilhar também e doar, certo? Bom, o hierofante aqui com 10 de ouros, gente, isso aqui é casamento. A gente tem muito uma perspectiva aqui real, né, de contratos. Essa é uma colocação muito clara de você se vinculando a alguma instituição. E quando eu falo de instituição, pode ser um casamento, né, pode ser uma grande parceria que vai gerar frutos, que vai trazer aí recursos muito grandes, você podendo ter recurso, compartilhar recurso, junto com o outro, construir recurso, juntar e poder fazer aí, deixando o seu legado. É, 10 de ouros é uma realização plena, né? No mundo da matéria, no mundo real. É simbolicamente representado pela família, porque aqui a gente fala de comunidade, a gente fala de mais pessoas envolvidas nesse ganho, e a gente fala também de deixar legado, né? É uma fala interessante dessa carta, né? Uma característica que tem a ver com você produzindo e produzindo tanto que você compartilha, que você deixa presente, marcado. Por isso que é na matéria, né? Então, por isso que a ideia de família, de ter filhos, sejam filhos humanos ou filhos, entre aspas, projetos manifestados e disponíveis, né, nessa vida. E o Hierofante aqui vem falando de assinatura de contratos, de parcerias, de você também, se a gente for pensar na parte em que o Hierofante ele é uma referência de conhecimento, como você aí produzindo muito conhecimento e deixando esse conhecimento disponível para as pessoas, para o grupo, para o coletivo, né? Fazendo parcerias, entrando em instituições onde você vai ter a oportunidade de crescer, de florescer, colher muitos frutos e poder distribuir esses frutos também. Então, o Hierofante ele vem aqui falando de você chegando num lugar importante, muito importante, na verdade, na sua vida, em relação a experiência, assin, esse assinar pode ser simbólico, a manifestar aí uma conjunção de saber, de fornecer,
ah, muitos, muitos frutos, assim, muito potencial, muito, seja conhecimento, seja amor, seja financeiro mesmo. Vai ter uma coisa positiva aqui, vai ter uma associação muito positiva em breve na sua vida, te trazendo uma sensação de zerei aqui uma coisa, cheguei no auge aqui, tá? Nesse cargo, nessa relação, nessa troca, nessa posição de líder, por aí, sabe? O três de paus vem como orientação ao conselho, que também considerei estava como oculto, como você realmente com essa energia de abertura para o futuro, olhar para frente, olhar para suas conquistas, o que você quer conquistar, onde você quer chegar, né, tendo o reconhecimento que você merece, né? Então, assim, muito legal. E a carta O Homem Dentro da Caixa é uma carta que fala para você avaliar e analisar como está a relação e o diálogo com os homens na sua vida. E pode ser tanto com homens externos, né? Como é que tá? Você consegue se abrir para esse diálogo? Ou você, homem, consegue se abrir para o diálogo, para a troca, né? O homem é o portador das raízes, do masculino. Então a gente pode pensar também numa conversa interna com o seu masculino. Então, assim, tá claro o que eu quero enraizar, o que eu quero estabilizar, o que eu quero trazer de segurança, né, as características do masculino disponíveis. Então, é como se fosse um chamado para você analisar e avaliar aí a sua conversa, o seu diálogo com esse homem externo ou um masculino interno, tá bom? Isso vai te ajudar a progredir cada vez mais nos seus objetivos na vida, tá bem? Bom, então é isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Eu desejo realmente que essa mensagem chegue aí, contribuindo, auxiliando. Desejo boas perspectivas aí. E é isso. Se sentir, deixa um like, compartilha, se inscreve aqui no canal para você ver mais vídeos. E também compartilha com quem você sentir, com quem você quiser, tá bom? Para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então é isso. Até mais. Beijo.